Eu achava que eu ia terminar o curso, ia pegar meu diploma, pôr debaixo do braço e ia bater cliente na minha casa. A gente começou a ter metas, a gente começou a ter meta financeira, a gente começou a ter prolabore, a gente começou a entender que a gente tinha que ter algum tipo de caixa. Vamos ser sócia! Você quer uma sócia? Eu quero uma sócia. Beleza, deu tudo errado. Você vai chorar no cantinho em posição fetal por 15 minutos. Você se dá esse direito. Você volta e a gente vai resolver. O que a gente vai fazer. Apareceu uma pessoa do Rio Grande do Sul falando: vocês fazem online? A gente faz online. A Pergunta se a gente tinha protocolo do online. A gente não tinha. Quando a gente começou o business, assim, a gente não tinha noção que a gente empreenderia, mas a gente já tinha características muito claras de empreendedoras. Oi, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Gente que Empreende. Hoje aqui nesse episódio eu vou entrevistar empreendedoras incríveis que estão aí há mais de uma década trabalhando no digital em um setor diferente, que é o de estilo de moda. E elas têm um trabalho muito interessante, que é fora do comum. Elas trabalham com verdade ali no digital. Eu quero trazer tudo isso para cá para a gente ver como é possível trabalhar nesse meio fazendo algo com propósito. E ó, já vou justificar aqui que estou com quadro alérgico, por isso estou rouca. Teve algum outro episódio aí que o pessoal fala, você tá fanha, vai descansar. Mas, gente, tô rouca. Eu não queria desmarcar essa entrevista porque eu tava com muita vontade de fazer ela, porque realmente ela é muito especial pra mim. Eu tô aqui com a Carla e a Carol, da Assinatura de Estilo. Meninas, muito, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a você, Ju, pelo convite. A gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar como é importante a imagem nos tempos atuais, né, para quem empreende, principalmente nesse momento de CEOs, influenciadores, né? Essa questão é muito importante. Eu queria começar falando sobre a carreira de vocês, porque tem um outro assunto que é a transição de carreira. Você, publicitária, Carol, advogada, e resolveram, em determinado momento da vida, sair do corporativo, sair da área de vocês e empreender, recomeçar. Como foi para cada uma essa trajetória? Olha, foi bem parecida, né? Assim, foi parecido, mas a gente não queria empreender, né? Isso que é muito legal da gente comentar. Foi muito parecido, foi em momentos de vida similares, apesar de a gente ainda não se conhecer quando cada uma de nós tomou essa decisão. Mas a real é que a gente não tinha noção do que o que a gente queria fazer implicava em empreender. A gente não tinha essa ideia. Eu acho que a gente nem sabia direito o que era empreender, né? Não. Assim, existia um desejo de não ser mais... de ter um pouco mais de liberdade de agenda, né? Acho que é um clássico, assim. Nós duas já éramos mães, cada uma já tinha um filho, não juntos, tá, gente? Cada uma o seu. Eu vim de uma área que eu não tinha nenhuma gestão da minha rotina. Não era nenhuma questão só de horário CLT, nada disso. Eu trabalhava com eventos, então, de repente, eu tinha que viajar para algum lugar X para ir trabalhar sei lá quantos dias. Então, eu estava muito cansada disso, né? Assim. E aí, a minha busca era muito por uma profissão, antes de pensar em empreender ou ter um negócio, uma profissão que eu pudesse fazer e ter controle, uma gestão mais flexível da minha agenda. Eu nunca tive a ilusão de trabalhar menos. Engraçado isso, né? Tipo, quero trabalhar menos e ganhar mais. Não. Mas eu queria ter bom, essa... né? Que bom, né? Senão ia ser uma decepção, no caso. Mas eu queria fazer essa gestão de agenda, assim. Do tipo, eu quero trabalhar nesses dias. Eu não quero ter uma surpresa de ter que viajar no final de semana, sabe? Eu quero ter a liberdade de ter controle do meu tempo, né? Exatamente. E, assim, eu já flertava com a moda há muitos anos. A minha avó teve confecção no Bom Retiro. Eu vivi em fábrica, em tecidos e coisas desse tipo. Eu sempre fui a amiga que ajudava a amiga a escolher a roupa da festa. Eu e minha mãe, a gente sempre gostou de passear para bater perna, para ver roupa. Não necessariamente para comprar, mas para ver. Então, sempre foi um assunto que fazia muito sentido estar mais presente na minha vida. E aí, eu comecei a pesquisar sobre profissões atreladas ao tema. Cheguei em 2 possíveis carreiras. Uma era cool hunting, né, pesquisa de tendência e tal. E a outra, consultoria de imagem. Porque eu não queria trabalhar com produto, não queria área de comunicação e marketing, porque eu queria sair disso. E aí, eu fui fazer o curso de formação em consultoria de imagem para ser consultora de imagem, não para ser empreendedora, para ter um negócio, que acho que é isso que a Ká está explicando. E lá nós nos conhecemos, né? Exato. Eu cheguei no curso de consultoria de imagem também, fazendo uma pesquisa a partir de algumas decepções do mundo corporativo, né? Eu também já estava
nessa vida de advogada corporativa já tinha bastante tempo, pelas minhas contas, já tinha mais de 10 anos ali naquela vida. Também, muita viagem. Apesar de eu ter um horário CLT, eu tinha muito pouca gestão no meu tempo. Do tipo, eu fazia call com o pessoal do Japão às 6 da manhã e depois à noite eu fazia call com o pessoal do Japão de novo às 8 horas da noite, sabe? Então, e aí nesse meio tempo, quando eu engravidei, eu falei, putz, não quero mais. Não quero, eu quero no mínimo poder colocar essa criança para dormir, eu quero poder eventualmente levar na escola, né? Eu não tenho o sonho de ser aquela mãe que fica em casa, eu não queria isso, mas eu queria poder de participar da vida dele, né? E eu já tinha tido uma perda gestacional, então eu estava naquela coisa do tipo, cara, isso tem que, né? Eu vou fazer isso do melhor jeito que eu puder fazer. E aí, nos últimos meses, antes de eu sair de licença maternidade, eu tive também algumas questões do tipo, eu não podia ir trabalhar presencialmente no escritório, porque eu tinha uma restrição médica, e a minha gestora não queria me liberar para trabalhar de casa. Falei, mas eu quero trabalhar de casa, não é que eu estou pedindo para sair de férias ou de licença, nem nada disso. Falei, quer saber? Não quero mais. Quando acabar essa licença maternidade, eu não volto. Eu vou arrumar outra coisa para fazer. E eu também já flertava muito com moda. Na época... Gente, 2014, tá? Tô falando, o mundo é muito diferente. A gente ainda tinha as revistas de moda. Ainda era uma coisa muito legal. Eu cogitei para essa área de comunicação. Mas é isso, eu não queria trabalhar também, não queria desenhar, nunca achei que eu tivesse o dom de desenhar e, enfim, ser estilista, nada disso. Comecei a pesquisar o curso, achei o curso de consultoria de imagem, a gente acha que licença maternidade é férias, né? A gente fala, vai dar super tempo de eu fazer o curso. Vou fazer as duas coisas, super exatamente. Então tá. Eu comprei o curso quando o Rafael tava para nascer, assim, achando que ia ser super fácil. Não foi, mas eu consegui estar presente nas aulas, conseguimos. E foi quando a gente se conheceu e começou a cogitar a hipótese de trabalharmos juntas. Porque eu não queria trabalhar sozinha, nem ela. Pronto, é isso aí, né? E aí eu acho que tem o grande, assim, pulo do gato, se a gente for pensar. Não queríamos empreender, mas a gente rapidamente entendeu que a gente precisaria, né? Porque é isso. Ambas já tinham mais de 34... Eu tinha 34? 35. Eu tinha 33 e eu tinha 34. Foi 2014. Então, assim, nenhuma de nós tinha tempo a perder. A gente brinca, né? A gente não tinha tempo para perder. Do tipo, muita gente pergunta, mas vocês não ficaram com medo de se associar? E tipo, cara, se desse... Ou tinha que dar errado muito certo, ou tinha que dar certo, errado muito rápido, ou certo muito rápido. Não tinha tempo. Porque era melhor a gente saber o que ia acontecer, sabe? Então, acho que muito rapidamente a gente entendeu que a gente ia ter uma empresa para tocar, mesmo nenhuma das duas tendo experiência com isso. A gente rapidamente entendeu. Então, tá, estamos saindo do curso, precisamos fazer isso rodar. Como é que a gente vai conseguir cliente? O que a gente vai oferecer para essas pessoas? Quanto vai custar os nossos serviços? Porque isso é uma coisa que a gente percebe muito na nossa área, e eu acho que em outras também deve acontecer, quando a pessoa decide empreender, é que ela não tem noção do que ela vai ter que fazer. Né? E no nosso caso, na nossa profissão, essa profissão ainda é muito movida pela paixão, pela vontade de trabalhar com moda, com a autoestima da mulher, e não sei o quê. E é tudo muito lindo, muito holístico, muito romântico, muito, né, assim, transformador. Só que você precisa de cliente. Como é que você acha essa cliente? Você precisa ganhar dinheiro, né? Você precisa vender algo para ela. Como é que você estrutura o que você vai vender para ela? Como é que você precifica? Como é que você conta o que você faz? E quando vocês entenderam que para fazer o que vocês queriam fazer como consultora de estilo, vocês precisariam empreender, vocês foram buscar esses conhecimentos de empreendedorismo onde? Num primeiro momento a gente não foi. No primeiro momento a gente foi fazendo, literalmente. A gente foi pesquisar. Na verdade, assim, a gente nunca se acomodou. Eu acho que a gente foi no começo a gente foi fazendo, a gente fez muita coisa errada, inclusive, do tipo, o que entrou a gente divide. Tipo, não tinha prolabore, não tinha custo da empresa. Até porque serviço, você não tem custos fixos muito altos. Mas a gente foi, né, assim, é isso, pesquisando, a gente foi buscando pessoas que poderiam nos aconselhar. Então, com, sei lá, quantos anos de empresa a gente conheceu a Nath? Uns 2, 3 anos de empresa, mais ou menos. A gente conheceu a Nath Arcuri, que a gente chegou nela totalmente na cara de pau. Na época, o nosso conteúdo era muito voltado para essa coisa de otimização, de guarda-roupa e de, né, como você faz boas escolhas. E aí a gente começou a pesquisar pessoas na internet que falavam de economia ou de coisas parecidas, né, que tivessem a ver com isso. Uma pessoa falou dela pra gente.
Pensa assim, na época, acho que o Me Poupe tinha 500 mil inscritos. Acho que nem isso. Nem isso? Ela também tava super começando, não? Tava bem começando. Eu lembro desse conteúdo que vocês fizeram pro YouTube dela. Então. Mas isso foi muito antes do conteúdo do YouTube. A gente muito começou escrevendo pro blog dela, assim. Isso é uma coisa legal de falar pra quem empreende, gente. É assim, ninguém vai fazer melhor do que você, né? Ninguém vai buscar oportunidades melhor do que a gente. É cara de pau mesmo. A gente nunca tinha falado com ela. A gente conseguiu o e-mail. Ela, você tem a gente ideia. conseguiu o e-mail dela com uma pessoa que a gente fez uma reunião, já nem lembro mais por que ela deu esse contato pra gente. Mas a gente mandou um e-mail falando exatamente, porque a gente sabia que ela tinha dentro do blog uma coluna que falava de moda. A gente quer escrever pra você nessa coluna, não sei o quê. O que você acha? Vamos marcar um call. A gente marcou um call com ela. Ela falou, então tá, então escreve. Se eu gostar, a gente publica e aí a gente vê como a coisa vai. E aí ela adorou o primeiro texto, a gente começou a escrever pra ela e assim a coluna surgiu. E aí depois disso foi o vídeo pro YouTube, depois a gente participou do programa de TV dela. Mas nesse meio tempo, ela foi uma pessoa que nos aconselhou bastante. Ela foi quase uma coach, conselheira, mentora. Uma mentora extraoficial, né? Assim, porque eu nunca esqueço dela chegar pra gente e falar assim... Qual a missão, visão e valores da empresa? E a gente, assim... Sabe quando dá tela azul? Pode pôr aqui na edição. Eu falei, mas precisa disso? Tipo, somos só nós duas, né? E daí? É uma empresa, vocês têm que ter. Onde vocês querem chegar? O que vocês querem conquistar? Como é que vocês vão fazer isso? Sabe? A gente não conseguia nem responder pra ela. Isso, sei lá, talvez 2018, 2017. A gente tinha uns 3 anos de empresa. Então, eu acho que assim, os nossos 3 primeiros anos foram bastante... experimentais, eu diria. Mas o que eu também acho que é uma característica de um bom empreendedor, é fazer. Executar e depois você vai ajustando, né? A gente brinca, é um eterno trocar o pneu do carro com o carro andando. E até hoje é assim. Porque chega, mesmo depois de começar a estruturar melhor e ter metas, a gente começou a ter metas, a gente começou a ter meta financeira, a gente começou a ter prolabore, a gente começou a entender que a gente tinha que ter algum tipo de caixa. E aí, quando a gente arredondou muito o nosso planejamento, veio a pandemia. A gente foi o primeiro ano que a gente fez um planejamento, mas assim, igual corporativo faz. A gente contratou uma pessoa. Ela foi lá, ela fez o planejamento, quantos clientes, de quais serviços, qual era o mix de serviços. A gente precificou, a gente colocou numa planilha linda. Isso, sei lá, em janeiro, fevereiro de 2020. Por aí. E em março veio, fechou a gente tudo. fez assim... Rasgou. A gente só não rasgou porque estava impressa. Exato. Mas é como se fosse. E aí, a gente fala, né, que isso é uma característica, uma qualidade nossa. Beleza, deu tudo errado, você vai chorar no cantinho em posição fetal por 15 minutos. Você se dá esse direito, você volta e a gente vai resolver. O que a gente vai fazer. Porque não adianta, não vai resolver. E no fim das contas, eu imagino que vocês tenham ali adaptado todo esse planejamento rapidamente. A pandemia deu força pro tipo digital de serviço que vocês oferecem, muito, né? Assim, estranhamente, talvez, isso de alguma maneira acabou ajudando. Por que acontece? A gente sempre esteve no digital. Quando a gente começou a trabalhar juntas, e a gente fundou a Assinatura de Estilo, e a gente começou a usar o Instagram para divulgar nosso trabalho, apareceu uma pessoa do Rio Grande do Sul falando... eu tô muito longe de vocês conhecem alguém que faz aqui, ou vocês fazem online? A gente faz online. Pergunta se a gente tinha protocolo do online, a gente não tinha. A gente falou, não, a gente faz. Vamos marcar um call para combinar? Vamos. A gente foi lá, a gente fez lá nossa precificação, que a gente entendeu que seria justo pra gente pilotar aquele formato de trabalho. Funcionou super bem. Naquele dia em diante, a gente passou a anunciar que a gente trabalhava de maneira online, numa época em que não se falava em adaptação de serviços presenciais para o online. Na nossa área, especificamente. Isso foi pré-pandemia, né? Isso foi em 2015 ainda. Não, a gente não tinha nem um ano de empresa, Ju. Tinha meses, para dizer, assim. Eu acho que, por isso que a gente fala muito isso, né? Quando a gente começou o business, assim, a gente não tinha noção que a gente empreenderia, mas a gente já tinha características muito claras de empreendedoras, assim. Eu acho que a Carol tem uma vertente ainda mais executora que eu, assim, é uma pessoa muito do prático, do vamos fazer. Eu sou muito mais da ideia, né? Assim, eu demoro, às vezes, para
achar que tá tudo certo pra gente fazer. Melhorei muito, acho que muito por conta dela, porque chega uma hora que você fala, não vai estar redonda a ideia, talvez. Talvez nunca esteja suficientemente redondo. Acho que a gente tem que fazer e ajustar essa ideia. Mas eu nunca, apesar de não ter esse perfil, eu também não tenho um perfil de não fazer. Tá bom, então vamos. Eu vou com medo, mas eu vou. Acho que vale a pena contar a história de quando a gente ficou sócia. Conta, pode contar. Só abrir esse parênteses e voltar uns anos no tempo. Quando a gente se formou e ela queria trabalhar com alguém, eu queria trabalhar com alguém, eu falei, eu vou nela. A gente sabia disso porque na turma a gente, né, tipo, falava, tinham, né, as momentos. A gente saía bastante, a gente saía pra jantar, tomar café, não sei o quê. E eu ali identifiquei umas 3 ou 4 que daria Mentira, só gostou de mim, gente. Mas a gente se identificou muito de cara, a gente estava muito bem. E a gente estava numa fase muito parecida de vida. O filho dela, na época, só tinha um, né? Tinha acabado de fazer 1 ano, o meu tinha 3, 4 meses, né? Então a gente estava numa fase muito parecida. E aí. Gente, outro parênteses? O parênteses. Deve ter sido maravilhoso. Desafiador conseguir fazer o curso na licença maternidade, né? No puerpério. Mas deve ter sido maravilhoso também. Foi maravilhoso. Era assim, eu esperava a semana. Por aquelas 3 horinhas que ia ser só eu, ia ser só a Carol, eu não ia ser a mãe do Rafael. E com um apoio, assim, de certa forma, né, de outras mulheres. Deve ter sido gostoso. Foi muito, muito bom. Fez muito bem pra mim. Foi bom. Aí, ela querendo parceira, você também... Aí eu identifiquei, aí tava um belo dia, a gente saiu pra almoçar só nós duas. Almoçar, um café, não vou lembrar exatamente. Cheguei pra ela e falei assim, e aí, vamos? Ela, vamos aonde? Falei, vamos ser sócia. Você quer uma sócia, eu quero uma sócia. Vamos fazer esse negócio junto. Sabe? É isso, eu falei, tá bom, ok, tipo, né, assim, não ia fugir de mim. Exato. Eu não sei quem gosta de astrologia, mas eu sou libriana, Carol é ariana. Explica bastante coisa. Explica muito sobre a gente, assim, inclusive essa complementariedade, né, assim, a Carol é muito da execução, eu sou muito das ideias, né, então, realmente as coisas se complementam. Assim, porque eu acho que eu comecei a seguir vocês, acho que vocês estavam bem no início mesmo, assim. Sim. E eu sempre achei que vocês se conheciam. Da vida inteira. Foi uma decepção, Ju. Sabe que a gente se conheceu praticamente ontem. Muita gente acha juro, gente, isso. Vocês têm uma sinergia muito grande, assim. Acho que isso se deve à sorte. Acho que tem um fator sorte, com certeza. Mas tem isso que a Ká falou, né? Assim, da gente, quando a gente se conheceu, estarmos em momentos muito similares. A gente tem estruturas familiares muito parecidas, valores muito parecidos. Então, não são discrepâncias em nenhum sentido, assim, né? E, gente, não adianta. Isso faz diferença no dia a dia de uma sociedade, né? Assim, é um casamento. É um casamento. A gente se Eu vê, vejo mais a gente se vê mais do que a gente vê os nossos maridos. E talvez, assim, quando a gente vê os maridos, a gente não consegue nem conversar direito com os maridos. Quem tem filho pequeno sabe como é que é, né? A gente tá sempre na função das crianças e... Enfim... assoberbado com todo o dia a dia. Então, a gente entende que foram vários fatores que ajudaram. E isso, o fato de sermos mulheres já mais maduras e não termos muito tempo a perder mesmo, assim, né? Tinha que dar certo rápido, de novo, voltando para aquele ponto. E aí, a gente foi aprendendo a empreender, né, Ju? Respondendo a pergunta inicial. Como vocês foram buscar? Já tem mais ou menos uns 2, 3 anos... que a gente oficialmente foi buscar mentorias de negócio, mas acho que mais. Uns 4 anos, né? Isso foi muito importante pra gente. A gente recomenda demais para quem empreende, porque se nós que somos sócias, que temos uma outra, a gente já se sente sozinhas na hora de tomada de decisão. Porque é isso, beleza, as coisas foram dando certo, mas a gente teve muito perrengue, a gente passou muito perrengue também, às vezes e a gente muitas vezes não sabia nem como resolver, né? Assim, de fluxo de caixa, de previsibilidade. É uma coisa que até hoje para a gente ainda é desafiadora, ter previsibilidade. Porque, afinal de contas, é um trabalho que é uma contratação de serviço. Não tem por mais que eu tenha, né, faça prospecções e abra todos os leads que eu preciso abrir para trazer as minhas clientes, pode ser que eu consiga converter tantas quantas eu gostaria, pode ser que não.
como é que a gente acha esse jogo, né? Esse equilíbrio? E não são contratos de longo prazo, né? São contratos pontuais. São pontuais. Todo mês você tem que renovar. Exatamente. E depende diretamente da gente, né? Como a gente fez uma escolha que a gente atende juntas, né? É muito raro a gente se dividir, assim. Raro no nível, sei lá, a gente conta nos dedos de uma mão, às vezes que Carlinha atendeu sozinha ou eu atendi sozinha, né? Licença maternidade, uma situação muito específica, né? Mas, no geral, a gente atende juntas. Então, a gente tem uma capacidade limitada de prospecção também. Então, assim, se eu fechar todos os clientes que eu tenho em aberto agora, eu fecho a minha agenda até o final do ano. Então, isso também é um desafio pra gente. Não, sem dúvida. É um sonho, mas é sonho. isso. Como é que a gente acha essa medida, esse ponto médio? Né? E é uma coisa que tem se concretizado há 2 anos. A gente demorou para chegar nesse ponto, né? Mas é esse o grande objetivo, porque é isso. Porque daí eu consigo a tal da previsibilidade, eu consigo respirar, né, financeiramente, no sentido de... Eu já sei que tem mês que vem um cliente contratado, eu já sei... Então, não é... Deixa de ser um papo de cenourinha para cliente fechar o contrato, sabe? Acho que, né, quem empreende sabe o que a gente está falando. E passa a ser uma verdade. Não é gatilho de escassez, Exato, não é gatilho de escassez, é o que a gente vive hoje. E aí, por isso que o digital, pra gente, faz muito sentido, porque é uma possibilidade da gente escalar nosso trabalho. E vocês tiveram esse entendimento no início de a gente vai oferecer serviço, então a gente vai precisar empreender, e é no digital? Que a gente ia pro digital, sim, mas acho que a gente não entendia a magnitude disso. Então, né, a gente... resolveu, então, beleza, a gente vai fundar a empresa, a gente vai criar uma página no Facebook. Quem é o Facebook? Né? Cadê Quem o Facebook? Mas a gente vai criar uma página no Facebook, uma página no Instagram, para começar a divulgar nossos trabalhos, beleza. Então, era ali, tinha lá os postzinhos, 1 vez por dia, 3 vezes por semana e tal. De lá para cá, a rede social mudou muito, e a maneira como a gente trabalha essa rede social mudou muito. E a gente... de novo, muito rapidamente foi pegando como fazer, né, esses ajustes e como usar essa rede social. Mas quando a gente começou, lá em 2015, a gente não tinha a menor noção do que isso viria a se tornar. Mas, assim, eu não poderia dizer nem que a gente tinha uma pista, né, do que isso ia se tornar e de que a gente ia ter que aprender a olhar para uma câmera e falar em vídeo, ter que fazer roteiro e ter que pensar, né, nos gatilhos que a gente acabou de falar, na headline. Nada disso. A gente achava que a gente ia postar foto de look. Exato. Foto da cliente vestida e isso é vender nosso trabalho. E a gente tem ainda, existe um desejo, né, da gente achar essa maneira de escalar esse nosso trabalho, porque a gente sabe que hoje contratar assinatura de estilo não é para todo mundo, né? E a gente nem quer que seja, porque eu acho que é isso também. A gente precisa abraçar um mercado, de alguma maneira. Mas a gente sabe que a gente pode colaborar com muita gente. Então, esse desejo ainda existe aqui. A gente ainda está, assim, querendo fazer ele voltar a sei lá, existir ou de achar esse formato, porque a gente não tem vontade de fazer um curso online gravado em 500 mil aulas e fazer lançamento e pré-lançamento. E que mais que tem que fazer? Lista de lead, e tráfego pago. Não é a nossa, né? Não é o jogo que, como a gente falou antes de começar a gravar, não é o jogo que a gente quer jogar, nada contra quem queira, mas é um jogo muito específico, né? E que não é, inclusive, como a gente acredita que a gente pode colaborar com as pessoas que veem a gente como especialistas na área e tudo mais. Mas eu não tô nem fazendo o jogo aqui, não, gente. É que a gente ainda não sabe mesmo, mas... A gente quer por esse ano ainda algum projeto nesse sentido, né? De algo que a gente consiga atender. Seja um valor mais acessível para atender mais pessoas, por exemplo. Para atender nossas seguidoras, a audiência mesmo, né? Das redes sociais, que eventualmente não consigam contratar nosso serviço premium, enfim. Que a gente consiga resolver alguma questão dela de uma maneira assertiva, útil, sem blá, blá, blá. Desse jeito, a assinatura de estilo que você conhece, Ju. Então, a gente está estudando e, inclusive, se alguém tiver, né, alguma sugestão, uma demanda, manda pra gente. Já deixa nos comentários. Isso. E vocês estão no digital
na minha visão, de um jeito muito leve. Justamente sem cair nessas coisas do lançamento, ou daquela formulinha, ou daquele copywriter, sabe? Tem que ter a copy, né? A copy com o gancho, com o gatilho, com não sei o quê. Eu sinto que, é claro que vocês usam. E vocês sabem, mas vocês sabem usar tudo isso de um jeito que faz sentido pra vocês. A gente tem... É o que eu sinto, assim. É isso. É um pouco isso, né? E a gente tem tentado aprimorar isso. Tanto que a gente tem hoje uma mentora de posicionamento digital. Porque eu acho que, justamente porque a gente sempre quis e fez muita questão de não abandonar a nossa essência, a gente pagou um preço por isso também, né, Ju? A gente abriu mão de crescer de maneira talvez exponencial, justamente por ganhar respeitar muito o que é importante pra gente. E de ganhar um dinheiro em cima de algo que a gente não acredita, sabe? A roupa de rica, a mulher elegante, sei lá, pode isso, não pode aquilo, para tal... Vocês nunca entraram nessas trends, né? Não, a gente... Só assim, pra não dizer que a gente nunca entrou, a gente já fez algumas brincadeiras, mas de maneira... Pra nos posicionar. Exatamente. Muito claro que aquilo era uma brincadeira e era pra trazer a nossa visão sobre aquele assunto. Tipo roupa de rica. Exatamente. Que a gente não acredita, né? Da mesma maneira que a gente chegou aqui porque a gente não queria jogar o jogo do corporativo ou jogar o jogo da vida de eventos, a gente não quer jogar esse jogo dessa maneira, né? Então, pra gente só faz sentido se for um copywriting bem feito, mas de uma maneira que, assim, é um texto que eu escrevi. Não é um texto que eu pedi para um copywriter que não conhece assinatura de estilo e escreveu do jeito que para ele tem que ser. Você entende? Vendendo de forma apelativa. Exatamente. E ainda que tenha um copy que seja direcionado por nós, que tenha nossa essência e tudo mais. Porque não adianta, né? A gente precisa também ser vista. Uhum. E a gente sabe que existe, sim, a headline que vai chamar mais atenção, que vai fazer a pessoa parar para ver. Então, a gente jamais vai ignorar isso. E quando eu digo que a gente pagou um preço, é muito no sentido de que, como a gente também não sabia como fazer de uma maneira... que de fato atingisse muita gente sem que ferisse o nosso posicionamento, a gente foi fazendo do jeito que a gente sabia, né? E a gente está num momento justamente de ajustar essa rota, de manter a nossa essência, mas de fazer de uma maneira mais estratégica, né? Com um olhar mais profissa mesmo, assim. Então, isso vai ficar muito claro na nossa comunicação, eu acredito, nos próximos meses, porque a gente está trabalhando para isso. Então, assim, ainda que... Eu acho que esse é um objetivo muito legítimo nosso. Manter a naturalidade, manter a nossa essência, manter a nossa verdade, mas cada vez de uma maneira mais profissional. Ou seja, a gente precisa que as pessoas que nunca nos viram compreendam o quanto eficiente a gente é. Né? E a comunicação no digital, ela é essencial para isso, né? Seja na tua imagem pessoal... Seja na forma como você vai usar a tua linguagem, seja na forma como você vai usar a tua tipografia, a arte que você vai escolher, a foto que você vai escolher colocar ali naquele conteúdo, né? Então, eu acho que dá para fazer as duas coisas, sabe? E vocês hoje têm o serviço de consultoria, mas vocês têm também treinamento para ser consultores de estilo, né? A gente, na verdade, a gente... termina agora, em setembro, o nosso último ciclo de mentoria para consultora de imagem, pelo menos por enquanto. É um braço que a gente vai dar uma adormecida dentro da estrutura hoje da empresa. Por entender que até o momento, tudo que a gente podia fazer pelo nosso mercado, pelas profissionais que querem estar um passo à frente dentro desse mercado, que tem essa vontade, essa consciência, a gente pôde fazer e fez. Mas a gente sentiu que é o momento de dar uma parada nisso, uma pausa mesmo. Porque existe, Ju, acho que uma falta de maturidade mesmo ainda do mercado, de entender o quão relevante é você estar, né, num grupo de mentoria, você ter mentoras, mentores te conduzindo nesse processo, em termos de nível de consciência mesmo, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou no início, de ser uma profissão ainda muito motivada pela paixão, pela vontade de trabalhar com autoestima, com autoconhecimento, com moda, e não necessariamente em ter um negócio estruturado. Então, a gente acha que é o momento da gente também repensar esse modelo, para que a gente possa, no momento que a gente achar que é o caso,
voltar com esse projeto para o ar e buscar as pessoas, achar as pessoas, né, Ká, que estejam prontas para passar por esse processo. Né? Ainda é um mercado muito, muito imaturo mesmo, assim, no nosso entendimento. Então, a gente vai dar uma pausa nesse braço de formação / mentoria para profissionais, para a gente poder olhar um pouco mais para a nossa audiência que está pedindo para a gente esse serviço, produto, que a gente consiga atender também. Que tem mais a ver com a nossa essência, isso também, né? Essencialmente, nós somos uma consultoria, uma empresa de consultoria de imagem e estilo. Então, a partir do momento que a gente tá deixando de colocar energia nisso, para colocar energia em algo que a gente está percebendo que ainda talvez não seja o melhor momento, eu estou indo contra algo que pra gente é importante. A gente acabou de falar disso aqui, né? Sim. Então, foi uma decisão muito pensada. E difícil de tomar, porque a gente gosta muito de dar mentoria para outros profissionais. A gente vê que faz muita diferença. Mas a gente precisa, né, aquela história, a gente precisa, quando a gente empreende, que é o que a gente estava falando, não tem ajustes de rota, né, não tem jeito. E o desgaste, eu acho, né, o investimento que a gente estava fazendo, tanto de tempo quanto de energia mesmo, de dedicação a esse projeto, não estava se compensando, né, de alguma maneira, eu acho. Pensando talvez em volume, né, se diz, né, exato. Porque... Da mesma maneira que a gente não tinha noção que a gente ia empreender lá em 2014, elas também não têm. Que a gente queria ser consultora de imagem. É isso. Eu achava que eu ia terminar o curso, ia pegar meu diploma, pôr debaixo do braço e ia bater cliente na minha casa, né? E a gente viu que não é assim. Então, da mesma maneira que a gente não tinha essa noção, elas também não têm. E talvez elas não estejam ainda 100% prontas. Eu tô falando de mercado, né? Não tô falando da nossa turma. O mercado não tem essa noção de que ela vai ter que fazer... vai ter que movimentar muito para que essas clientes apareçam, né? Que ela vai ter que ter o investimento de tempo, de energia, eventualmente de dinheiro, né? Estando numa mentoria, aprendendo sobre negócios, para que isso de fato aconteça. Então, foi realmente a maneira que a gente encontrou de voltar para nossa essência. E você falou de ajuste de rota, né? Eu acredito que cada vez mais esses ajustes vão acontecer nas empresas, porque está tudo mudando. Isso. E muito rapidamente, surgindo novas ferramentas. Total. Toda hora que esse ajuste vai ser cada vez mais necessário, né? Sem dúvida. Uma empresa de 10 anos não vai ser a mesma durante os 10 anos. Não tem como, né? Não tem nem como, né, Ju? E eu acho que também existe uma questão de você estar atenta ao mercado, à demanda, né? Então, quando a gente fala que hoje... não dá para você ter um negócio no offline e não ter, pelo menos, a comunicação dele no digital. Não dá. Né? Assim, e a gente sabe que tem gente que resiste bastante. Eu entendo, porque, ainda tem que fazer conteúdo. O digital é desgastante. Além de trabalhar, eu tenho que fazer conteúdo. Mas é trabalho, né? E isso foi uma coisa, a gente falou há pouco, né, da pandemia... que permitiu com que a gente recalculasse a rota muito rapidamente quando a pandemia bateu. A gente achava que iam ser só 14 dias, a gente achava. A gente caiu nessa. A gente caiu nessa. Depois a gente achou que iam ser só 6 meses, a gente achou. E nessa a gente ficou, quase 2 anos, né? Praticamente dentro de casa, né? Com movimentação restrita e tal. Pelo menos 1 ano a gente teve que ficar, né? Dessa maneira. Mas a empresa cresceu nessa época, e cresceu bastante, porque a gente já tinha desenvolvido essa capacidade de rapidamente recalcular a rota. Então, a gente vem se treinando também para perceber o movimento do mercado, logo analisar se aquilo faz sentido para a gente, para trazer para dentro de casa e surfar essa onda, e eventualmente perceber, aquilo, não, talvez não seja para a gente, deixa passar. Mas foi uma capacidade que a gente também foi desenvolvendo muito ao longo desses 10 anos juntas, né? De entender os movimentos, né? E pensar o que a gente poderia fazer para aproveitar, né? Assim, porque... como aquele ditado, eu sou ruim de ditado, gente, da água limpa. Quem chega primeiro bebe água limpa. É assim? É isso. Acertei? Eu erro todos, Ju. Todos os ditados eu erro. Mas é isso. Porque às vezes a gente também perde um pouco, né? O timing. E timing no empreender faz muita diferença, né? Faz muita, muita diferença. E o que vai fazer a pessoa contratar a gente e não contratar outra consultora de imagem, né? Vocês estão 10 anos, deve ter...
Cara, a gente não pode reclamar, mas é assim, um leão por dia. Não tem jeito, né? Aquilo que você estava falando, né? De nossos contratos não são contratos de longo prazo. Então, é quase que igual meta de comercial. Acabou o mês, comemora no dia seguinte, bora pra cima de novo, né? Bateu a meta, qual a próxima meta, né? É isso. E não tem muito jeito de ser diferente, né? Não tem. Eu vejo que muitas vezes as pessoas querem empreender no sentido de estar tranquilo, ou que vai construir um negócio, que vai poder sair da operação e ficar tranquilo só com o que está entrando ali. Isso é uma grande ilusão, né? Eu acho, novamente, especialmente no tempo atual, isso é cada vez mais uma ilusão. Porque totalmente. Não existe você ter uma empresa e não ter trabalho. Não existe, e esse negócio de sair do operacional, eu nunca entendi muito, sabe? Eu entendo que você, talvez, depois de um tempo empreendendo e tudo mais, você não vai ser a pessoa que vai ficar ali emitindo a nota fiscal. Você não vai ser a pessoa que vai fechar a caixinha e levar efetivamente nos correios. Apesar de a gente entender que no começo você vai ser essa pessoa fazer isso. Tudo isso mais um pouco. Barriga no balcão, né? Exatamente. Mas você precisa estar no dia a dia da empresa. A gente já ouviu de pessoas que a gente ia sair do operacional, mas atender as clientes é o coração da nossa empresa. É o que faz o nosso conteúdo nascer, é o que faz a gente mentorar outros profissionais. Se eu não estou no campo, eu estou fazendo o quê? Né? Não faz o menor sentido. Para eu poder abrir a câmera de um stories e gravar um vídeo falando um pouco, eu preciso ter estado com aquela cliente, ter entendido o que ela está passando e ter apresentado soluções para aquela cliente. Então, não existe isso. Vou ter mais tranquilo. Não vai ser mais tranquilo. Salvo para quem é herdeiro ou tá realmente com, né, muito dinheiro investido e tudo mais, a vida nunca tá ganha, né, Ju? Assim, então, e aí eu acho que é uma escolha muito de estilo de vida, assim. Porque, o CLT tem a segurança. Não tem também, a gente sabe que não tem, né? Na hora que o cara quiser te mandar embora, ele vai te mandar embora. Talvez você tenha ali 6 meses de fundo, sei lá, de garantia, eu nem sei. Sei lá, seguro-desemprego. Eu nunca fui CLT, Ju. Mesmo em agência, sempre fui PJ. Sempre fui PJ. Então eu nem entendo. E é o pior dos mundos, na verdade, né? Porque é a pejotização. Exato. É CLT, é PJ, mas é com característica de CLT, né? Enfim. Então eu nem entendo tanto disso, mas a questão é, não tem, essa garantia também é uma ilusão, de certa maneira, e uma ilusão que você está menos no controle ainda, porque você pode ser, inclusive, um excelente profissional, tiver uma fusão da tua empresa e tiver uma cadeira só para 2 posições, talvez você não... Você entende? Então, assim, no empreendedorismo, são outros desafios, outros riscos, né? Então, ao mesmo tempo que, sei lá, vamos viajar um fim de semana e sair sexta-feira de manhã... O empreendedor talvez fale assim, vamos, eu vou arrumar aqui minha agenda e bora. O CLT talvez fale, putz, não posso, tem que estar no escritório, não sei o quê. Mas ele vai ter lá o 13º, as férias dele. Então, tudo tem, né, o ônus e bônus. Sim, tem prós e contras, né? E mais do que fazer uma lista e ver qual que vai pesar mais, é entender também o seu perfil e o que você quer. Isso, total, né? Total. Porque eu acho que justamente isso que você falou. Segurança do CLT? Não necessariamente. Vai ser mais fácil no empreendedorismo? Não necessariamente. Vai ser menos trabalho? De jeito nenhum. Mas talvez seja mais flexível e é o que você quer nesse momento. Então tem muito a ver com isso, né? Qual é o seu momento, qual é o seu perfil. E eu acho que realmente, sem romantizar, tem a ver com a história de você gostar do que você faz. E você pode gostar do teu emprego de CLT. Eu tenho um monte de amiga que gosta. E perfeito, né? Tá tudo bem. Hoje eu penso, falo pra Carol, se você desistir, eu tô ferrada. Porque, assim, eu não sei nem o que eu faria. Eu não sei. Ao mesmo tempo, eu sei o que eu faria. Eu sei que eu daria um jeito, né? Porque aqui ninguém tem medo de trabalhar, nem eu, nem a Carol, né, Cá? Mas é isso, eu gosto do que a gente faz, mesmo com todos os desafios. E a gente passou desafios importantes, assim, nos últimos 2 anos, eu diria, a gente teve desafios bem, bem importantes, assim. Dores do crescimento, sabe? De contratos que tinham sido fechados e a gente também se antecipou e foi fazendo coisas por conta disso e os contratos não aconteceram, sabe? Tipo, de coisas grandes, assim. Você fala, então vamos investir nisso, porque vai ter aquilo. E você toma um rombo. Numa empresa com o tamanho da nossa, é muito significativo, né? É significativo ao ponto de você ter que abrir mão de prolabore. Então, tem que saber que às vezes vai acontecer isso.
E às vezes você não está preparado para isso, né? Então, se você não tiver muito certo de que você quer fazer aquilo, de que teu negócio é o negócio que você quer fazer acontecer, de acreditar que aquilo ali tem potencial, você desiste, né? É por isso que não dá para você empreender achando que você vai para tal negócio porque vai dar dinheiro. Não. É muito mais profundo do que isso, né? Tem que dar dinheiro, tá? Assim, Exato, tem que dar dinheiro, mas você não pode fazer isso única e exclusivamente pelo dinheiro. Não adianta a escolha ser, legal, quero empreender, qual setor tá dando dinheiro. Não é essa a escolha. Porque é muito desgastante. É muito drenante, né? Da energia, do tempo. Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Hoje, a gente já não trabalha aos sábados nem aos domingos. Ali, a gente conseguiu fechar a agenda. A gente trabalha aos dias úteis. Isso faz o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Acho que até a época da pandemia. Sim. Né? E aí, quando a gente voltou da pandemia, a gente resolveu que isso não ia mais acontecer. Mas até outro dia, praticamente, a gente atendia a hora que o cliente queria. E hoje em dia, a gente consegue, com muita tranquilidade, falar: o nosso horário é de segunda a sexta, horário comercial. Se a cliente não pode no final de semana, ela vai ter que poder. Do jeito que ela abre uma agenda para ir ao dentista, para ir ao médico, para fazer um exame, a cliente que é atendida por nós vai entrar nisso. Isso é uma super vitória pra gente. Mas no começo, puxa, as crianças super pequenininhas e a gente perdendo festinha de escola, a gente perdendo final de semana com eles. Foi uma escolha nossa. Né? Então tem que estar aqui hoje, né? Exatamente. Então tem que estar muito afim. Hoje a gente consegue tirar férias com eles, né? Então, janeiro a gente não trabalha. A gente sai de férias dia 20 de dezembro pelo Natal. E volta no finalzinho de janeiro, que é uma super conquista pra gente, né? Julho a gente não tira férias integral, porque a gente entende que também não faria sentido, assim, porque tem muita gente que tá Tem mais demanda, né? Tem. Mas a gente tira pelo menos uma semana cada uma, a gente se reveza e tal. Então, são coisas que você vai conquistando, né? A gente também... que você não teria no CLT. Exatamente. Então, é isso. Coisas que a gente também, eventualmente, sei lá... pintou uma oportunidade para Carol de viajar para algum lugar no meio... Sei lá, aconteceu em 2022. Eu tive uma oportunidade de viajar, sei lá, foi em junho e setembro. Eu falei para cá, surgiu essa oportunidade. Ela falou, vai. Eu fui. Então, você tira lá, né, 10 dias no meio de setembro... Porque a gente consegue fazer essa gestão de tempo, de compartilhamento de tarefas. E também no tipo de trabalho de vocês, se uma precisar da outra e a outra tá fora, tem coisa que você consegue fazer à distância, né? Super. Sempre tem o que fazer, né? Não, super. Eu trabalhei de lá, inclusive, quando eu fiz essa viagem. E que foi uma viagem não planejada, né? Diferente de tipo, vou tirar... Cá tirou férias, sei lá, em abril, nem lembro de que ano. Foi maio de 23. Foi super planejado, um ano antes. Então, ela tirou férias, né? Assim, então, e tudo bem, né? E a gente consegue acomodar isso. Você já tirou, então eu vou tirar. Não tem essa. A gente não tem... O RH contando ali quantos dias uma tirou, comparando, não existe mesmo como isso. sócios, que eu acho que isso é também legal, né? Porque muita gente tem medo, né? De sociedade. Eu não sou chefe da Carol, a Carol não é minha chefe, mas eu devo satisfação a ela. E ela deve satisfação a mim, porque a gente entende que a gente deve uma satisfação à outra. Não é porque uma cobra da outra, é diferente, né? É uma questão de respeito mesmo. Então, se eu tenho qualquer compromisso, por exemplo, semana passada que eu fiquei ruim, nossa, você fica desesperada, mas tinha o que fazer, né? Acontece, né? A gente precisa lidar com isso. Mas o tempo todo você fica preocupada. E o tempo todo a outra fica assim, vai descansar. É sempre assim. Relaxa. Quando ela ficou doente foi a mesma coisa. Vai descansar. Me deixa aqui, eu resolvo depois, a gente vê. Mas você fica, não tem jeito, né? Porque existe um comprometimento, um compromisso das duas com o negócio. Então, acima de tudo, sempre está o negócio, né? Quando a gente fala da empresa, assim. Hoje... Então, assim, a gente brinca que a gente virou sócios e depois amigas. Hoje a gente até entende que os papéis, a ordem se inverteu. A gente primeiro é amigas e depois sócios. Mas a gente leva isso muito a sério, né? Assim, os interesses da empresa estão acima dos meus interesses pessoais e dos da Carol. Especialmente quando a gente está falando de decisões para a empresa, né? Decisões estratégicas, sim, né? Sim. Essa profissão, consultora de estilo, ela não é exatamente nova
Porque sempre teve, né? Quem é famoso, rico e tal, sempre teve ali um personal stylist, que é um pouco diferente, mas a gente já fala disso, mas sim. Acaba sendo numa área ali parecida, né? Sim, sim. Então não é que ela é completamente nova e nunca existiu e agora, nossa. Mas é uma profissão muito nova, né? E que vem se popularizando, as pessoas vêm entendendo e usando esse tipo de serviço e tal. Vocês tiveram dificuldade lá atrás por conta disso? As pessoas não entenderem o que vocês fazem, o que vocês oferecem? Até hoje não entendem, no caso. Até hoje a gente precisa explicar o que a gente faz. Então, sei lá, você tá numa festinha de escola, você conhece uma mãe que você nunca viu antes. Oi, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu sou a fulana de tal. O que você faz? Eu sou dentista. E você? Eu sou consultora de imagem. A pessoa... Ou ela faz assim, tipo... Cara, eu não entendi. Explica mais, né? Ou ela acha muito legal. Ou ela fala, uau, que demais! Então você vai na casa das pessoas e você joga todo o guarda-roupa fora. Tem uma terceira resposta possível, né? O que você faz pra ganhar dinheiro? Exatamente. Ainda existe isso, né? Tipo, além do seu hobby, o que você faz, né? Porque é uma profissão... As pessoas associam com hobby. Associam muito com hobby ainda, Ju. Ou com segunda profissão. Por exemplo, quando eu fiz a transição de carreira, eu fiquei 2 anos e meio me dividindo ainda, né? Eu não consegui fazer a transição imediatamente. Porque é isso, a gente ainda não tinha nenhuma previsibilidade de ganho, eu não podia abrir mão do que eu ganhava na época, enfim. Então, muita gente começa assim, né? Quando decide ser consultora de imagem, como uma segunda profissão, como segundo trabalho, até a coisa engrenar. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque chega uma hora, que foi o que aconteceu comigo, a gente ainda não estava faturando o que a gente precisava, mas eu sabia que se eu também não me dedicasse 100%, eu não ia chegar. Então, eu tive que arriscar, né? Eu tive que dar um salto de fé, né? Que era o que a gente, né, tipo, ia dar certo e que eu gostaria que aquilo fosse o meu dia a dia e do que eu vivesse. E fui. E eu já esqueci por que eu tô falando isso. Porque a gente tá falando de associar com o hobby. Então, assim, e aí, como é uma profissão ainda ligada a um tema que ainda é relacionado à futilidade, que é a moda, é muito fácil você ir para esse caminho do tipo, mas aí você faz para se divertir, porque é gostoso, é muito gostoso. A gente não está na consultora de imagem porque a gente não gosta de roupa e de gente, de moda, a gente gosta. Exato, e aí que vem, né, o nosso papel de comunicação, por exemplo, ou de aumento de nível de consciência, de mostrar que o que a gente faz tá muito, muito além do look bonito, né? A gente está falando de posicionamento, a gente está falando de comunicação visual. É muito além da moda, né? É muito além da moda. É o que a gente estava falando. Se todo mundo que tem um negócio precisa estar no digital, se a pessoa vai te buscar no digital, procurar você no Google, no TikTok, no Instagram, qualquer lugar que seja... Como que ela vai te encontrar? O que ela vai encontrar sobre você? A primeira coisa que vai aparecer ou é um vídeo ou uma foto. Não é um texto bonito. E que foto e que vídeo você quer que apareça? Como você quer estar nesse vídeo, nessa foto? Né? É sobre isso. E, mas eu não tenho um negócio, tipo, eu não tô nem aí. Tá bom, mas você precisa pôr uma roupa todo dia para sair de casa. Né? A gente tava falando, não sei, esses dias só tava se falando da... Bisneta do Freud? Como é o nome dela? Bela Freud. Que ela tá aqui no Brasil, tava no Brasil para um evento, ela tem um podcast, e ela mistura, né, psicanálise com moda, não sei o quê. E ela fala muito disso, né, do quão a gente se sente melhor, o quanto a gente performa melhor em qualquer área da nossa vida. É expressão, né? É maneira de expressão, quando você se sente bem e bonita, né? E isso tá muito além de perfil, de padrão, de estereótipo, tem a ver com realmente você ver o que você gostaria de ver no espelho. Você se vê representada ali. Então, claro, hoje, como é o nosso trabalho, e a gente hoje, né, tem um caminho aí todo traçado para que a gente possa ser essa pessoa, essa empresa que vai encontrar a assinatura de estilo de cada pessoa, especialmente para quem está no digital, a gente tem esse viés também profissional, de marca, de branding e tudo mais. Mas isso é para todo mundo. Isso é para qualquer pessoa, entende? Assim, eu tenho um exemplo muito claro dentro da minha casa, que é minha mãe. Minha mãe ainda trabalha, minha mãe tem 72 anos de trabalho e tudo mais. Mas ela, em casa... Ontem, eu fui na casa dos meus pais. A minha mãe tá super resfriada. Aí, de repente, ela volta, assim, se maquiando. Ela ia ficar em casa. Eu falei, o que você tá se maquiando, mãe? Ela falou, eu me maquio todo dia. Ela respondeu assim, como tipo...
Qual é problema? Tipo tomar banho, né? Você acha que eu vou ficar com cara acabada em casa? Vou passar no espelho e ver uma mulher? Não. Que massa, Né? adorei. Então é um pouco isso, assim, sabe? Por que a gente coloca num lugar de futilidade algo que é tão importante pra gente se sentir bem? E a gente não tá falando de montação. A gente não tá falando de investir muitos milhares de reais em roupas e acessórios e tudo mais. A gente tá falando de investir, sim, porque... Né? Dependendo do que você faz. Talvez precise, dependendo do que você faz, a tua matéria-prima. Porque acontece muito isso, das pessoas buscarem a gente e a gente chegar na casa da pessoa e falar, putz, mas daqui eu não consigo chegar lá. Porque eu não tenho matéria-prima, não tenho insumo. Então, eu vou ter que trazer coisas novas. Mas sempre com um cuidado muito, assim... preciso e delicado de não passar de nenhum limite. Seja de investimento, enquanto a pessoa quer investir nas peças que ela vai comprar, seja de tirar coisas que ela não está preparada para tirar. Mas a gente tem um objetivo. Então, a gente sempre fala, né? Fazer o melhor que a gente puder com o que a gente tiver em mãos, né? Então, eu acho que quando a gente fala disso, a gente começa a entender o verdadeiro ofício da nossa profissão. Então, por isso que eu falei... Sim, os famosos, as celebridades já têm os seus stylists e personal stylists, produtores de moda há muito tempo, mas com um fim muito claro, né? Porque são pessoas públicas e que, de alguma maneira, têm quase que ter figurinos, muitas vezes, não necessariamente só roupas, né, para o dia a dia. Mas o que a gente tenta fazer é trazer isso para a vida real no sentido de todas as pessoas, todas as suas profissões, todas as suas, né, vertentes, assim. Não fazer aquela coisa da ruptura, né? Você tem um figurino quando está na vida pessoal, aí você passa ali pelo elevador da ruptura, e aí você tem um figurino ali para sua pessoa jurídica, né? Porque, por mais que isso funcione, né, como a Ká falou aí, na frente das câmeras, né, para essa questão dos famosos e tudo mais, que tem uma imagem a zelar e tudo mais... não é sustentável no longo prazo. E hoje em dia, cada vez mais, vida pessoal, vida profissional, de alguma maneira, acaba se misturando. E ainda que ela não se misture, ainda você tem um estilo de vida mais tradicional, digamos assim, se você não puder trazer um pouco de você para o teu dia a dia de trabalho, isso acaba se tornando um fardo, vira um uniforme, vira aquela armadura pesada que você é obrigada a vestir. E isso atrapalha a performance, isso atrapalha... milhões de outros aspectos ali do teu profissional que não vale a pena, né? Então, você conseguir juntar essas duas coisas, que é justamente o nosso trabalho, é o que torna tudo muito mais sustentável no longo prazo e faz com que a mensagem que você quer chegue para o mundo, independentemente de você estar no seu momento de lazer ou no seu momento de trabalho. Exato. E por isso que a gente fala tanto em ampliação de repertório, né, Ju? Porque... É aí que mora o domínio da coisa, né? Então, a gente sempre fala, né? O nosso objetivo com as nossas clientes, além da gente chegar no resultado que ela tem, né, como desejo ali de imagem, é cada vez mais dar autonomia para ela, né? A gente sempre vai estar como suporte, né? A gente fica em contato com todas as nossas clientes depois de qualquer trabalho, porque a gente entende que é um processo, que vão surgir dúvidas que naquele dia não tinham, mas no dia que ela for se vestir para o evento XYZ pode ser que tenha. Então, a gente está ali para dar esse suporte, mas essa autonomia ela vai sendo construída, porque ela se apropria daquilo, né? De ampliar o repertório dela olhar o armário dela e ver possibilidades que ela não via. Então, tudo isso faz parte, né, da entrega do nosso trabalho hoje. E é um aprendizado mesmo, né? E isso é muito interessante da armadura ali, do uniforme, da fantasia, da fantasia. Eu já me senti muito assim. Porque... E eu trabalho com imagem, né? Então, quando... na minha profissão, eu passei a ir pro vídeo, virei repórter, e eu sempre com cara de menina, eu restringi muitas coisas da minha vida. Eu não usava rosa. Porque infantilizava o teu... Eu usava camisa social azul. Então, e essa blazer escuro. E não era eu. Não é você. E tem uma outra coisa, né, Ju? Fantasia, não né, é só o rosa. É o rosa em que contexto? Em que peça? Em que modelagem? Dentro de qual conjunto de cores? Quando a gente fala de ampliação de repertório, né, que a Kalinha acabou de falar, é justamente sobre isso. Porque é muito fácil pegar e falar, Ju, não usa rosa porque realmente infantiliza e você já tem cara de jovenzinha. Mas não é assim que a banda toca. Se você falar pra mim, eu amo usar rosa, eu quero usar rosa, é nosso papel
colocar esse rosa dentro do teu guarda-roupa de um jeito que não carregue a imagem, a mensagem contrária do que você quer. Né? E eu acho que é aí que também mora o nosso trabalho como criadoras de conteúdo. É aí que a gente entende que a gente pode colaborar com quem não nos contrata. É em ampliar esse repertório de uma maneira útil, sabe? De uma maneira que liberte, não que aprisione. Porque o que a gente vê muito de conteúdo de moda, e eu acho que é o que você fala muito pra gente quando você fala que gosta da maneira como a gente traz isso, é que a maioria dos conteúdos, poxa, na nossa época, né, Ju, você é um pouquinho mais nova que a gente, mas você vai lembrar, de capricho, era certo e errado. Existia a coluna certo e errado. Era uma foto de uma pessoa real. Era assim que a gente tinha conteúdo, né? E, assim, melhorou muito. Você pega lá, sei lá, o Esquadrão da Moda, né? Que tinha da Stacey e do Clinton, sei lá, 10 anos atrás. O último episódio faz mais de 10 anos. E hoje eles lançaram um programa novo que é justamente uma abordagem contrária ao que eles faziam, que é visto o que você quiser. Então, tá mudando, graças a Deus. Graças ao trabalho de pessoas como a gente, outras tantas que também têm um trabalho nesse sentido, mas ainda a grande maioria faz o contrário. A grande maioria, né, de quem produz conteúdo de moda e estilo ainda aprisiona as pessoas. Ainda põe aqueles conteúdos do tipo, se você quiser parecer assim, evite isso. Se você quiser parecer rica, use aquilo. Não sei o que, roupa de pobre, não sei necessariamente o quê. também tem o padrão das coisas que a gente não quer, né? Então, você precisa de roupa que alongue. Você precisa de roupa que disfarce o quadril. Sempre. Parte-se do pressuposto que todo mundo quer parecer mais alto e mais magra, em detrimento de quaisquer outras possíveis mensagens. E mesmo quando a gente vai falar de marcas, né? De roupas, de apresentação, de conteúdo, de publi mesmo, né? Putz, quanta gente não vê por aí. Ah, isso é incrível. Usa essa blusa com essa calça. É lindo. É maravilhoso. É super estiloso. Pra quem? Mas e que tipo de informação é essa? Se eu estou fazendo um conteúdo de uma marca, onde eu vou apresentar a marca, vender o produto da marca, eu preciso explicar o que é o tecido, qual é a composição, como que é a modelagem, como que se faz a barra, se eu ponho para dentro, que efeito que dá, se eu ponho para fora, que efeito que dá. Não é para falar que é lindo e incrível. Claro, se você está trazendo tua opinião pessoal, tá tudo bem, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas se existe um intuito ali profissional, eu preciso trazer embasamento, né? Então, quando a gente fala que a gente quer pensar em alguma coisa que a gente possa oferecer para a nossa audiência, que seja relevante e que seja acessível do ponto de vista de contratação, é muito nesse sentido de como que eu posso trazer um repertório para essa pessoa, que ela vai conseguir aplicar. Porque, claro, ela pode continuar consumindo o nosso conteúdo e a gente vai continuar produzindo conteúdo, mas de uma maneira organizada, né? Porque a gente sabe que no caos do feed, no caos do dia a dia, as coisas vão se perdendo, né? De alguma maneira. Às vezes você tem uma informação hoje, amanhã você tem outra, não necessariamente você consegue juntar. Tem que ser alguém muito autodidata aí, organizado para isso. E hoje em dia as pessoas estão com cada vez menos tempo, né? Então, o nosso papel é de fazer esse trabalho de curar mesmo, né? Colocar passo a passo, começo, meio e fim. E é nisso que a gente pensa muito hoje em dia, né? E é um trabalho muito importante hoje, pensando que... a gente falou aqui, acho que a Carol que falou, o vídeo está cada vez mais necessário, né? Tá cada vez mais necessário você estar na internet, né? Para quem é CLT ali, talvez menos, mas ainda assim tem começado a ser cada vez mais importante. Eu tava seja para foto do LinkedIn, isso, seja... E tem lá uma tendência, eu não lembro o nome agora, de que as empresas vão começar a usar os seus colaboradores como influencers, como influenciadores. Então, gente, não tem como fugir. Assim, é o que a gente estava falando, tem coisas que não dá para desver. Tem coisas que, infelizmente, não vão voltar para trás. E essa questão da rede social, do vídeo, do posicionamento, tá cada vez mais necessário para todo mundo. E a imagem passa por isso, né? Passa por então, isso. Então, não tem como fugir de aprender sobre isso, né? Não é moda. Não é moda, mas é posicionamento de imagem, né? Não, a moda é só um meio que a gente usa, né? Uma ferramenta que nos possibilita chegar nos resultados que a gente quer, mas... Não é sobre moda, assim, com toda a certeza absoluta, porque a gente não vai escolher algo para uma cliente porque está se usando, né? Que a gente ouve muito isso em provador de loja. A gente vai escolher aquilo porque aquilo comunica uma mensagem específica para aquela cliente. E a gente sabe, a gente viu isso acontecer, né? Milhares não, porque a gente ainda não chegou nesse número de clientes, mas dezenas de casos de clientes que, depois de passar por um processo de consultoria de imagem, galgou uma promoção,
conseguir aumentar o preço da consulta, conseguir aumentar o valor de turma dela de inscrição. A gente viu isso acontecer. Porque você passa uma percepção de valor, você comunica uma série de outras mensagens que antes ela não estava conseguindo comunicar. E ela estava sofrendo para fazer aquilo. Foi uma demanda que ela trouxe para a gente. Então, é realmente uma ferramenta que não dá para a gente abrir mão dela. Né? Exato. E uma coisa também, né? Você falou agora, né, Ju? A imagem, a gente gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, querendo, ela importa, ela comunica e é um ativo que todo mundo pode usar. Então, assim, é o que a gente estava falando. Quanto custa você perder a oportunidade de ser ouvida? Porque, às vezes, o fato de você não estar comunicando visualmente o que você gostaria te tira essa oportunidade por N razões. Porque as pessoas não têm tempo, porque as pessoas precisam escolher. Então, eu vou escolher ouvir aquela pessoa que está me comunicando algo que tem mais a ver com o que eu gostaria de ouvir, né? Então, qual é esse custo, sabe? Como é que você põe isso no papel? A gente conhece uma pessoa... Desculpa, gente. Que é preparadora vocal, preparadora de palestrante, de oratório e tudo mais. Muito boa. E ela fala isso, ela fala, o meu trabalho pode ser jogado no lixo se a pessoa que eu estou treinando não estiver com uma imagem condizente com o que ela vai dizer. Ela não vai ter oportunidade de falar tudo que eu treinei ela. Então, é esse tipo de importância que tem a imagem, a gente gostando ou não gostando. E aí, quando a gente alinha isso com o nosso posicionamento, que sempre foi do ninguém tem que nada, mas se quiser pode, de não ser do padrão ou do estereótipo ou da expectativa, não ser nunca superior à individualidade, né, à autenticidade de cada pessoa, quando a gente cruza essas duas coisas, num primeiro momento, muita gente acha que é incoerente, que não pode haver essa sinergia, mas só pode haver essa sinergia. Não tem como não ser dessa maneira. Isso é algo que vocês aprenderam no curso? Não? Não. O curso que a gente fez, na época, era um dos cursos que nem existe mais. As meninas desfizeram a sociedade da oficina de estilo. Era o curso que tinha uma abordagem mais humanizada, podemos dizer assim. Ou seja, que já tinha um olhar muito mais para a pessoa do que para o estereótipo dos antigos manuais de estilo, né? Que foi, inclusive, o que me fez escolher o curso e a Cá também. Então, sim, essa abordagem mais humanizada vem daí. Mas essa teve isso como condição, talvez, para ser consultora de imagem. Mas eu acho que a gente foi construindo isso, né, de alguma maneira. Então, por exemplo, dentro da metodologia que a gente aprendeu, elas faziam análise de silhueta. Uma análise de silhueta já muito mais leve do que as tradicionais, que te classificam mesmo. Ah, teu corpo é maçã, triângulo invertido, ampulheta. Nem sei mais os nomes, gente, pra vocês verem como isso pra gente é irrelevante. Mas tinha uma análise, era uma análise de proporção. Tinha uma análise. Como a gente aprendeu o método, no começo da nossa carreira, a gente aplicava. Mas muito no início a gente falava, cara, não tá fazendo sentido nenhum. Porque qual que era a história? Você fazia uma análise de proporção de corpo da pessoa e falava pra ela, tá vendo? Você é maior em cima e menor embaixo. Você é super proporcional. E a pessoa ficava assim... então você não usa tal... Então, mas nunca tinha essa continuação, porque não é assim que a gente trabalha, né? E a gente ficava olhando pra cliente, a cliente ficava olhando pra gente e assim, né? Tipo, isso não vai mudar nada, a não ser que a cliente trouxesse algo pra gente, né? Ah, eu acho meu quadril muito largo. Aí, nessa hora, a gente mostrava, vamos ver se é mesmo? Você tá vendo que ele é do tamanho do seu ombro, que na verdade a sua cintura que é fina? Ah, tô vendo. E aí, que muda tua sensação? Não, eu ainda acho... Tá bom. Ah, eu gosto que não marque tanto. Tudo bem. Vamos compensar. Vamos fazer, então, vamos usar truques de styling para isso. Então, quando a gente começou, né, a perceber isso, a gente falou, cara, não muda nada a gente falar da proporção. A gente tem que ouvir a demanda da cliente. Então, a gente a gente tirou essa etapa da nossa análise de consultoria de imagem, né? Não existe análise de silhueta dentro do nosso atendimento há muitos anos, mas existe uma conversa sobre o corpo, óbvio. A gente vai vestir uma pessoa, mas a gente não vai induzi-la a nada. Não vai ser a gente que vai dizer que ela tem quadril grande ou pequeno, ombro largo ou cintura fina ou cintura larga ou perna grossa. Jamais. Não vai ser a gente que vai trazer isso para ela. Porque se não é algo que a incomoda, isso não tem que ser levado em consideração.
né? Agora, se ela já traz pra gente de cara, eu não gosto de calça muito justa porque eu acho que aumenta a minha perna. Eu não gosto de mostrar o braço porque eu acho que aumenta meu braço. A gente vai conversar sobre isso. A gente vai achar caminhos para diminuir essas queixas dela de alguma maneira. Mas a gente vai mostrar para ela que, inclusive, o que ela faz talvez não seja o melhor a fazer. Então, é esse o nosso papel, entende, Ju? Não é fazer ela se encaixar em nada e muito menos criar paranoias para nossa cliente. Que é o que a gente diz que existe ainda de desserviço na nossa profissão. Que é uma pena, porque a gente, né, deveria fazer o contrário, né? E a gente está num momento de mundo em que as pessoas querem ser elas mesmas, né? A gente tem essa sensação. Elas querem ser elas mesmas, mas a gente também percebe que existe uma demanda por respostas muito rápidas e prontas. Então, isso é uma contradição, né? Como é que você quer ser você mesma se você não para pensar? E aí você começa a fazer o que todo mundo tá fazendo. Né? Aí você não tá sendo você mesmo. Então... É o paradoxo, né? O paradoxo. Exato. Então, você quer mesmo ser você mesmo ou você só quer ser do contra? Porque também tem um pouco disso, sabe? Então, por isso que quando a gente, né, fala... A gente não faz análise de silhueta, análise de coloração pessoal é uma ferramenta super poderosa, mas não é o fim do caminho, né? É o começo, é o ponto de partida pra gente começar a entender como aquilo vai... reverberar, né? Como que você vai usar aquilo pra você, né? E cada cliente tem uma demanda diferente. Então, quando a gente fala das pessoas quererem ser elas mesmas, elas também precisam entender que para que elas sejam elas mesmas, elas precisam parar para pensar um pouquinho, refletir um pouco, se aprofundar um pouco. Autoconhecimento, né? Exato. Tem muita coisa para passar. E eu falo que que o empreendedorismo também tem a ver com isso, Nossa, né? muito. Não, tem tudo a ver. E ao mesmo tempo, né, Ju, a gente falou, não dá para trabalhar só pensando em ganhar dinheiro, tem que ter propósito. O empreendedorismo passa por autoconhecimento. Sem dúvida alguma, mas é super importante a gente também não se deixar levar por esse romantismo, assim, né? Assim, que eu acho que tem um pouco também, às vezes, isso. De você ficar muito, né, nessa... idealizando, é a minha paixão, eu não achei ainda o meu propósito, a minha razão de viver. E aí você não sai do lugar também, né? Então, cara, a gente precisa ganhar dinheiro, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, é do que a gente vive, né? Então, equilibrar isso eu também acho super desafiador no empreender, né? Você não se desviar do seu propósito, você ter isso de alguma maneira como guia principal de todas as ações, que tudo que você for fazer, mas você não pode também se distanciar do fato de que você precisa ganhar dinheiro, né? Porque às vezes você vai ter que se encaixar no que está acontecendo ali no mundo, né? E você vai ter que encontrar o seu jeito de fazer parte. Que acho que é um pouco dessa decisão que a gente tomou agora, de dar um passo para trás com relação à nossa vertente de educação / mentoria e, né, voltar um pouco mais o nosso olhar para a nossa cliente final que está pedindo isso para a gente. E que claramente está com falta de oferta da maneira que a gente acredita que dá para fazer, né? Lógico que tem outras profissionais vendendo cursos ou imersões ou experiências ou o que quer que seja, mas com a nossa abordagem a gente sabe que não, né? Então, essa decisão, ela teve um pouco esse olhar também de negócio e menos de propósito, porque a gente ainda acredita muito que a gente pode mudar o jogo de muitos negócios dentro do mercado de consultoria de imagem, mas a gente também precisa entender que o mercado não está preparado, entendeu? Então, acho que essas decisões vão sendo tomadas ao longo também dos anos, né? À medida que o negócio vai amadurecendo mesmo. E o que vocês acreditam para a empresa de vocês daqui para frente? Olha a pergunta difícil, né? Nossa, eu preciso de uns minutos para pensar. Não, na verdade, assim, eu acho que fica muito claro pra gente que a gente quer, e cada vez mais, né? O nosso serviço premium, ele vai ser realmente restrito a um número específico de clientes mensais, porque a gente não vai abrir mão da excelência que a gente tem hoje de entrega. E existe uma limitação de tempo, né, para isso. A gente quer trazer essa possibilidade, né, de um formato mais democrático, talvez do ponto de vista de quem não vai nos contratar. E não só porque não pode ou porque... tá longe, até porque isso não é um empecilho. A gente está com muitas clientes de fora de São Paulo, inclusive. Mas sei lá, porque não é o momento da pessoa consultar um serviço, ela quer uma coisa mais pontual e tudo mais. Então, isso é uma coisa que vai, de alguma maneira, se estruturar para que a gente consiga atender.
E eu acho que dentro do business, assim, pensando sempre nesse trabalho com outras marcas, né? Sejam marcas de moda, sejam empresas, né? Então, hoje a gente faz bastante trabalho dentro do corporativo, né? Trazendo esse olhar pro negócio, de como as pessoas que estão lá dentro representam as empresas nas quais elas trabalham. Então, elas precisam estar alinhadas, né, com a expectativa da empresa. Existe ali um contrato, né? Não, porque, de novo, as pessoas confundem a ideia de você trazer um direcionamento de dress code, uma informação, um repertório relevante para aquela pessoa, com imposição. Ah, mas se eu vou ter uma imposição de dress code, eu não vou poder ter a minha personalidade, eu não tenho liberdade de expressão. Não é sobre isso, é justamente o contrário, né? Como a gente concilia as duas coisas. Então, acho que essas são as nossas principais frentes de negócio hoje, né? Assim, pensando na empresa como um todo. Certo? Certo. Certo. Tá bom. E vocês imaginam transformações que vão afetar o modelo de negócio de vocês, ou que vocês vão ter que ampliar? Vocês olham para isso? A gente tem olhado muito para essa coisa da IA, né, hoje em dia. E como isso pode, de alguma forma, afetar o nosso trabalho. E quando eu falo afetar, não necessariamente de uma maneira ruim, digamos assim, né? Até porque o que a gente faz depende muito desse olhar humano. De eu olhar para uma cliente, conversar com essa cliente e entender a demanda dela e trazer a melhor solução possível para aquela cliente. Coisa que a IA não necessariamente vai conseguir fazer, né? Porque é um trabalho muito técnico, sim, claro, mas essa subjetividade é super importante. Até porque o fato de nós sermos em duas enriquece muito isso, porque existem momentos em que a cliente se conecta mais comigo, às vezes se conecta mais com a Carlinha, às vezes uma pega uma coisa que a outra não pegou ali naquela cliente. Então, quando a gente fala de olhar para a IA, por exemplo, é no sentido de ajudar a gente em aspectos mais burocráticos, operacionais, né? Como é que eu faço para automatizar uma parte, talvez, no meu planejamento de conteúdo, vamos qualquer coisa aqui. Automatizar respostas. Exatamente. Então, para isso a gente já tem olhado e já faz um tempo, né, que a gente tem trabalhado com essas ferramentas. E ao mesmo tempo eu acho super tricky, sei lá, desafiador. O quanto a gente tem que dedicar tempo a isso e quanto a gente tem que dedicar tempo ao que está acontecendo agora, né? É muito difícil essa escolha, assim. Eu acho muito difícil, porque você fica nessa de querer saber tudo o que está acontecendo e surfar a onda na hora certa e beber água limpa e tudo mais. E aí você se descola do presente, né? É muito difícil isso hoje em dia, né? Acho que a gente tem um excesso de contato com informação. A gente está falando disso antes de começar, né? Isso assoberba a gente. Assim, é muito difícil, gente. A gente tem que fazer esse filtro e não se deixar levar por aquilo que a gente não controla. Ao mesmo tempo, não dá para, né, viver numa bolha. Você precisa saber o que está acontecendo. Então, mesmo quando a gente fala de produção de conteúdo, que hoje é parte do nosso trabalho. Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que é empreendedor precisa assimilar, entender e aceitar que vai doer menos, entendeu? Produzir conteúdo faz parte do nosso trabalho. É a maneira mais barata de se comunicar. É a maneira mais barata de você alcançar mais gente vendendo seu peixe. Não há dúvida quanto a isso. Pelo menos por enquanto o Mark não resolver cobrar da gente. Eu até fiz um episódio sobre isso, assim, falando justamente dessa estratégia e que conteúdo vende, né? Vende, não é à toa que o TikTok tem o TikTok Shop. Né? Exatamente. Que aí tá um outro dilema nosso. E aí? E o TikTok? E o TikTok, né? Nossa, eu tenho 45 anos, Carol 44. Eu sempre esqueço, gente, porque às vezes a gente fica com 2 anos de diferença e às vezes com 1. Nós não somos a geração que consome TikTok, né? Inclusive, eu acho a nossa geração bem ferrada, porque a nossa geração é a transição do analógico para o digital. Então, a gente ainda é uma geração que consome TV, a gente ainda é uma geração que consome novela, a gente ainda é uma geração... Ela falou assim, porque eu tô obcecada pela novela, Vale Tudo. Que eu assisti a versão original, exato. Então, assim, a gente foi... ou seja, ao mesmo tempo que a gente conseguiu fazer essa transição para o digital, não é nativa do digital, né? Então, eu pego o meu filho de 11 anos, a facilidade que ele tem com as coisas é tipo assim... É surreal. É surreal, mas é isso, né? É a geração que já nasceu nesse universo.
Então, assim, quando a gente fala, tá bom, mas o TikTok a gente vai precisar olhar em algum momento, porque é isso, tem o TikTok Shops, a gente precisa sempre ter a nossa base sendo renovada. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a nossa agenda hoje, a gente não consegue dedicar mais tempo à produção de conteúdo. Então, como é que a gente otimiza essa produção de conteúdo? Quando que a gente vai dar mais atenção para isso, para não perder essa onda? Porque a gente, em teoria, a gente já está atrasado. A gente tem o nosso perfil no TikTok, mas a gente não dá atenção para ele. A gente não sabe produzir para essa rede ainda. E é uma coisa que a gente tem pensado e conversado muito, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer? Então, é isso, né? O tempo todo tem novidade. O tempo todo tem coisas novas te chamando e te falando, precisa fazer isso, precisa fazer isso. Mas se o nosso coração, o nosso core business é o atendimento individual, premium, para posicionamento de imagem, de profissionais, de mulheres que querem estar no digital de uma maneira coerente, né? Transmitindo todo o seu potencial no seu vestir, esse é o meu foco. Então, eu preciso primeiro fechar essa conta, entendeu? Mas é muito desafiador, porque senão... É isso. Qual é essa medida de não olhar para isso e perder o timing disso? Entende? É bem complexo. É bem complexo. É um dilema dos tempos atuais também, né? Total, Exato. mas que a gente tem que produzir para o digital e se comunicar aqui, não há dúvida. Isso é um fato. E pra gente fechar, eu sempre peço uma dica que vocês dariam para empreendedores. Quem tá querendo crescer a empresa, ou de repente quem quer começar a empreender, que dica vocês dariam? Eu acho que nada sem um bom planejamento funciona. Porém, que acho que hoje tem muito mais ferramenta do que tinha na nossa época, Com né? certeza. Assim, porque né, não tô falando que precisa montar um business plan super estruturado para começar a fazer. Inclusive, eu acho que não tem. Até porque não montamos. Não montamos. O que sabe aquela história do tipo, esperar o mundo, tudo estar idealmente ideal para começar? É a mesma história quando a gente vai engravidar. Quero engravidar quando eu estiver ganhando X mil reais por mês, morando no apartamento X. E aí você fica esperando, e aí? E aí nunca chega, e aí o filho não... Né? Então, é um pouco isso. Então, mas eu acho que ter metas, pelo menos metas, assim, de um ano. Então, eu vou começar meu negócio, daqui a um ano eu quero estar aqui. Seja meta de faturamento, seja meta de, se você tem um perfil em alguma rede social, de seguidores, seja meta de produto, quantos produtos você quer vender no mês. Mas ter aquela história, o Waze não serve para nada se você não souber onde você quer chegar, né? Para não ficar dando, sabe, rodando igual o ratinho na rodinha, assim. Que foi o que aconteceu um pouquinho no nosso início, assim, nos nossos 3 anos, assim, de 2, 3 anos, né, de negócio. Porque a gente foi só fazendo. Fez parte da nossa história, tá tudo certo, mas eu tenho certeza que se a gente tivesse isso um pouco mais claro, teria sido mais rápido. Sem dúvida. E um pouco daquela história também, né? Quem começa perfeito começa tarde, né? Então, de novo, equalizar os dois lados da balança. Então, se planejar, ter metas, ter um mínimo de clareza de onde você quer chegar, mas também não ficar adorando muito a pílula, né? Encontrou um MVP, né? Uma coisa que já dá para você colocar em prática, que você consegue pilotar, que você consegue validar, faz. E faz os ajustes depois, né? Cobra um valor simbólico, mas cobra. A gente fala muito isso, né? Você não vai trabalhar de graça. Né? E executa, exatamente. Então, assim, puxa, não sei se eu fiz aqui um método novo para atender as clientes online, né? Voltando aí para nossa história. Então, conta para essa cliente que ela vai ser a primeira. Conta para ela que você está fazendo um piloto, que você quer validar com ela. A gente fez isso algumas vezes. E sempre foi ok. Quando você é transparente... Sempre foi ok. E a gente sempre fez assim... Por exemplo, a nossa primeira aluna de formação em consultoria de imagem nos procurou porque gostava do nosso trabalho. Ela estava morando fora do Brasil. E fora do Brasil, todos os cursos que ela buscou tinham uma abordagem muito old school, digamos assim. E aí a gente falou, é o seguinte... A gente não tem esse curso pronto, a gente tem vontade de dar essa formação. Você topa ser a primeira aluna? A gente gostaria de cobrar o curso tanto, mas como você vai ser a primeira aluna e vai ser nosso piloto, a gente vai cobrar metade disso. Foi assim, exatamente assim o discurso. E começou assim, esse curso, depois a gente deu 10 turmas. 10 turmas. Depois que a gente formou algumas alunas individualmente, viu que tinha volume para fazer turma,
E aí fizemos. Então, encontrar esse ponto médio não é fácil, mas você também não vai encontrar esse ponto médio se você não fizer. Se você não colocar em prática. E quando você faz isso, né, de validar, de pilotar, você tem que ser muito transparente. Então, ó, isso aqui é uma turma piloto, isso aqui eu estou validando um produto, isso aqui queria te cobrar tanto, mas eu vou te cobrar metade disso. Vamos. A pessoa vai se sentir prestigiada, né? Porque ela vai poder te dar feedback sincero. Então... Acho que ter metas claras e executar. Executar, exato. Não só quando tiver tudo perfeito, né? E quando eu digo que tem mais ferramentas, é que hoje você jogar, né, no TikTok, no Google, onde você pesquisa, no chat GPT... É que outro dia eu fui dar um Google, falaram que é coisa de velho. Mas porque agora o negócio o pessoal procurando TikTok, ou né? No TikTok ou no chat. Tem um monte de ferramenta, né? Tem tem Canvas prontos para você... E você pode usar a inteligência artificial para te ajudar, Pra te ajudar, né? também. Ele te ajuda a pensar, você pode ir lá conversando com ele, colocando suas dúvidas, e ele vai te direcionando, né? Como que é aquele que a gente gosta da casinha? Das metas? Falcone. Que é uma ferramenta super simples também, que te ajuda bastante a descendo, né, a história das metas. Então, você tem uma meta macro, depois você tem 3 metas mais estratégicas e depois as ações operacionais para serem desenhadas, que é uma coisa simples, mas que a gente não para fazer. Tá bom, onde eu quero chegar? E quais são 3 frentes de trabalho que eu posso fazer para chegar? Beleza. E em cada uma dessas frentes, o que eu tenho que fazer de ações para isso acontecer? Sabe aquela história, o que você quer? Se você não sabe responder essa pergunta, não dá pra você fazer nada. Não dá pra ir lá pra lado nenhum, né? Exato. E aí você falou do chat GPT, é importante, né? A gente também ter senso crítico. Porque às vezes ele vai falar uma coisa que ele não faz o menor sentido, mas você tá ali seguindo, né? Como se fosse uma verdade absoluta. Tem que alimentar direitinho. Não só alimentar direitinho, mas também falar, cara, essa resposta aqui é inviável, refaz. Para de me agradar, né? Para de me agradar, exato. E eventualmente... sair de lá e começar a pensar com a sua própria cabeça. Mas ele pode ajudar a destravar muita coisa. Estruturar. Eu gosto muito de usar o chat para estrutura, sabe? Eu, como sou mais do plano das ideias, como eu já disse antes, eu tenho muita dificuldade de estruturar as coisas, né? De jogar por exemplo, vamos montar uma apresentação. De montar um roteiro, por exemplo. Para mim é duro, assim, sai, mas... é sofrido, porque as minhas ideias estão na minha cabeça, assim, né? Se eu precisar, sei lá, fazer um desenho ou tirar uma foto, talvez seja mais fácil. Mas o chat ajuda bastante nisso, porque você dá o comando para ele da tua ideia, eu preciso estruturar isso em 8 tópicos. Né? Esse tipo de, como a gente falou, usar para ações operacionais facilita bastante o dia a dia da empreendedora. E entender que ele é seu assistente, como você falou, né? A gente tem que ter o senso crítico de entender o que tá vindo dali. Exato. E analisar, encaixar aquilo de forma viável e tal. Não vai ser uma verdade absoluta, exatamente, né? Exatamente. Carol e Carlinha, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Ju, pelo Acho convite. que foi muito rico, de dicas empreendedoras, inclusive. Que bom. E sobre essa questão da imagem também, né? Para, de repente, a gente até quebrar preconceitos aí sobre a importância disso, né? A gente fala muitas vezes de posicionamento de marca, quando a gente fala de empresa, e o empreendedor hoje é a marca, né? Então, ele precisa saber se posicionar, ter uma imagem coerente, que faça sentido até com o negócio dele, com a empresa e com os valores que ele quer transmitir, né? Não, exato, é igual a história da produção de conteúdo, aceita que é mais fácil, né? A imagem aceita que é mais fácil, trabalha a favor, né? E até para concluir isso, acho que é uma boa conclusão para o nosso papo de hoje, Ju. E assim, é muito louco como ainda não é uma das primeiras coisas que a pessoa pensa em fazer quando ela decide ter um negócio dela. Poxa, se ela é a dona do negócio, se ela é a cara do negócio, como que a imagem dela não vai estar alinhada com isso? É fundamental, É né? fundamental, né? Como que isso não é prioridade, sabe? Então, acho que é um pouco fazer essa reflexão, assim. É tão importante quanto você ter um site, talvez até mais hoje em dia, porque as pessoas vão primeiro buscar a tua fotinho. No Instagram, ou no TikTok. Né? Se você faz um logo bonito, você pensa nas cores da sua empresa, como que você não pensa nisso pra você, que vai ser a cara da tua empresa? Exato. Né? E a pessoa provavelmente não vai te contratar por causa do seu logo, mas talvez por causa da sua foto, ela te dê a chance de ser escutada, né? Verdade, faz muito sentido. Muito obrigada. Obrigada a você, Ju. E quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigada também. Tenho certeza que esse papo ajudou aqui a ter várias ideias. Eu sempre falo que a gente traz empreendedores de diversos setores e que mesmo que você queira empreender ou empreenda numa área completamente diferente, você pode muito
aprender com pessoas que estão em outras áreas e trazer conhecimentos para o seu negócio. E, inclusive, isso é fundamental. Então, se você gostou desse papo aqui, ó, curte, compartilha, envie para outras pessoas, isso é muito importante. Comenta o que você achou, comenta o que você quer mais ouvir por aqui, isso também é importante. E até o próximo episódio.